para todos e todas. Então, hoje, nossa quarta aula deste nossa sequência de vídeos, né? Desse curso online que a gente está fazendo sobre como ingressar no mestrado, procurando dar para vocês uma introdução, né, a essa temática e procuramos pensar em várias coisas que acho que são importantes para esse processo. Na aula da semana passada, na quinta-feira, vocês discutiram alguns itens que costumam ser cobrados nos projetos de pesquisa. A gente está atuando aqui com um padrão, né, de projeto de pesquisa, lembrando sempre que quando a gente escolhe um programa para fazer um mestrado, vale sempre a pena olhar o último edital do ano anterior, para ver se por acaso lá não tem alguma solicitação específica, que talvez eu não esteja preparado para escrever, e aí eu posso já ter tempo de me preparar. Falei para vocês também numa outra aula que, no geral, os editais não mudam tanto de um ano para outro, né? Mesmo quando o processo cobra uma prova teórica, no geral, não tem grandes mudanças de um ano para outro, em termos de exigências para o projeto, de bibliografia, quando você tem prova, formato da prova. Alguma mudança pode ocorrer, mas não uma mudança tão radical. Os programas já sabem que tem muitos alunos candidatos que vão acompanhando, né, os processos. Então, não seria nem justo, né, de repente mudar completamente a seleção. Então, é comum você poder se apoiar um pouco no edital anterior, sabendo que pode haver alguma alteração. E isso eu digo por conta do projeto de pesquisa. Então, pode ser que alguma área peça algum item, né, que a gente não está contemplando aqui, e também pode ser que haja alguma solicitação dentro do edital que você precise dar conta, mas, no geral, é o que Bruno trouxe para vocês na quinta-feira, e vou eu hoje complementar, então, com os itens. Gente, qual que vai ser o mecanismo, né? Como que a gente vai organizar nosso papo de hoje? Eu vou discutir com vocês as definições dos itens, porque isso é um processo que ajuda bastante, né? Tem muitos projetos de pesquisa que às vezes são mais mal avaliados, porque o candidato não consegue distinguir, por exemplo, o que ele colocaria na metodologia, do que ele colocaria numa justificativa, do que ele colocaria num objetivo. Em alguma medida, às vezes essas coisas se cruzam um pouco, mas, no geral, as coisas são bastante distintas. Então, você ter você ter essas definições, saber especificamente o que cada um desses itens já é um problema a menos que você tem quando você começa a redigir o seu projeto. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre justificativa da pesquisa, tema que a gente já falou um pouco no nosso primeiro e segundo encontro, mas hoje vamos falar de maneira mais formal. A gente vai falar um pouquinho também sobre a metodologia, então, as definições de justificativa, de metodologia, do cronograma, e aí eu trouxe dois modelos para vocês verem, e vou mostrar também um projeto, portanto, que tem um terceiro modelo, e o que é, e o que se espera que se coloque ali. Incluir um item que seria referencial teórico, vou explicar para vocês daqui a pouco, né? Às vezes isso pode ser cruzado com a introdução teórica, mas pode ser que isso seja pedido de maneira separada. E o próprio levantamento bibliográfico, né? Então, o que você vai colocar nas referências, o que você vai colocar no levantamento bibliográfico. Além da definição desses itens, que é uma coisa bem básica, mas é importante vocês terem isso em mente, a gente vai procurar detalhar um pouco esses itens com alguns exemplos, com, enfim, algumas explicitações, para que vocês possam começar a pensar no que seria, de fato, isso dentro de um projeto, né? Então, tentando usar isso como motivo para a gente pensar como é que seria, então, pensar especificamente em relação a tema A ou tema B, o que eu poderia colocar aqui. E, por outro lado, também o que não colocar, né? Eu acho que essa aula de hoje a gente pode aproveitar para discutir aquilo que a gente também não faz num projeto de mestrado. E também a gente vai falar um pouquinho sobre a cara do projeto, né?
aquilo que eu preciso mostrar em termos de estética, de aparência. Então, eu vou falar várias coisinhas para vocês, dicas em relação à própria aparência do projeto, né? Como que ele tem que aparecer e como que isso é importante em relação à forma da apresentação, da linguagem, e, enfim, toda uma série de questões que vale a pena a gente discutir também. Terminando essa parte, gente, aí eu vou ler com vocês um trecho desse projeto que eu trouxe. Eu pretendo mostrar ele para vocês, porque aí a ideia é vocês verem a carinha dele, né? Já que nós vamos discutir um pouco sobre aparência, né? Então, vocês verem um pouco da cara do projeto, ele está bem formatadinho. E a gente vai ler alguns itens, mesmo sendo de um tema, como eu disse, um pouco, né, fora do padrão do que a gente está discutindo aqui, eu acho que vai cumprir o papel de vocês conseguirem olhar o projeto de uma perspectiva formal e não exatamente em relação ao conteúdo. Então, esse é um pouco o nosso caminho em relação a hoje, tá? Eu vou projetar aqui o slide, só pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, que às vezes o pessoal pede para entrar, eu preciso sair da tela e voltar, mas daqui a pouquinho, já estamos em 79 pessoas, daqui a pouquinho a sala já enche. Esse negócio de sala virtual encher é piada do nosso tempo, né? Só Kafka para explicar esse mundo insano que a gente está vivendo, mas tudo bem, vamos lá. Tudo bem que isso é bom, né? Porque se o Google permitir que caiba 500 pessoas na sala, vão fazer isso com os professores do país inteiro. Então, vamos deixar na 100 mesmo, né? E tudo bem. Me digam no áudio se vocês já estão vendo, por favor. Sim. Ok. Então, vamos lá, gente. Vamos continuar, então, o nosso trabalho. O Bruno já fez lá a apresentação de uma série de coisas em relação aos itens iniciais, né? Introdução teórica, os objetivos gerais, específicos, a própria construção do problema, enfim, toda aquela discussão inicial. Mas essa parte posterior do projeto é muito importante também, gente, porque, na verdade, a coerência interna do projeto é muito importante. É importante vocês saberem que nem sempre a banca que vai avaliar o seu projeto é alguém que necessariamente é especialista no seu tema, né? É muito comum não ser, inclusive. No geral, você vai ter ali 3 professores ou professoras, 4 professores ou professoras, de áreas distintas dentro daquele programa. A gente já discutiu isso lá no comecinho das nossas aulas, né? Você está dentro de um campo científico, mas esse programa, ele tem 2, 3, 4 linhas de pesquisa, os professores fazem parte dessas linhas de pesquisa, portanto, estudam aqueles temas, e são esses os professores e as professoras que, a cada ano, vão compor essa comissão de seleção, né? E, portanto, vão fazer as avaliações a respeito da sua prova, do seu projeto e tudo mais. É muito comum os programas, quando esse aluno ou essa aluna já passa pelas fases iniciais do processo de seleção, chamar o possível orientador ou a possível orientadora, quando isso já foi indicado de alguma forma, ou quando há algum orientador ou orientadora no programa que tem interesse naquele projeto. Fazendo um parênteses, a gente vai ter um momento nas próximas aulas para discutir especificamente em relação a isso, né, a orientação. É comum chamar esse orientador ou essa orientadora, mesmo que eles não estejam no processo de seleção, para participar da entrevista do candidato. Não é necessário, mas muitos programas fazem isso, porque é uma maneira de você ter alguém que conhece de maneira mais direta o tema. Ok. Por que eu estou falando isso para vocês nesse momento, já que a nossa discussão hoje não é sobre orientação nem sobre o processo seletivo? Porque vocês precisam entender que a coerência interna do projeto, ou seja, eu consegui amarrar muito bem os meus objetivos com a minha metodologia e os meus objetivos com o tempo que eu tenho, logo, com o cronograma, o meu levantamento bibliográfico básico que eu vou trabalhar, meu referencial teórico, dando conta já minimamente daquilo que eu quero resolver, tudo isso, uma pessoa que já está habituada nos programas de pós-graduação, consegue fazer num projeto, mesmo sem conhecer com profundidade um tema.
Então, eu já estou trabalhando com isso há muitos anos. Hoje eu consigo participar de um processo de seleção para avaliar formalmente se um projeto está bom, certo? Se as coisas ali elas estão ligadas, né? Se existe isso que a gente chama de coerência interna. Então, considerando que não necessariamente você, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa teórica sobre um problema que eu vejo dentro da teoria do Paulo Freire, por exemplo. Porque eu entendo que se eu investigar esse problema dentro dessa teoria, eu vou conseguir melhorar a prática de quem usa o referencial do Paulo Freire em sala de aula para alfabetização. Estou pensando aqui numa proposta. Na comissão de seleção, vamos supor, não tem ninguém que estuda Paulo Freire, né? Olha, mas se não tem ninguém que estuda Paulo Freire, como que eles vão avaliar o meu projeto, né? Essa comissão de seleção, ela não precisa conhecer Paulo Freire para avaliar o seu projeto. Naturalmente, que são pessoas da educação, do programa, que já leram, têm familiaridade, mas não precisam necessariamente ser especialistas. O que essa comissão de seleção vai fazer? Vai justamente avaliar isso que eu falei para vocês antes. Se a estrutura do que você está propondo faz sentido. Né? Eu sei que às vezes para quem está de fora pode parecer estranho, mas eu conto isso para vocês perceberem o quanto que a coerência interna desses itens e eles estarem bem amarradinhos uns com os outros são importantes, porque muitas vezes é isso que vai ser avaliado, né? O projeto está muito bem amarrado, o projeto está muito bem escrito, a linguagem do projeto está muito adequada. Veja que tudo isso é possível de se avaliar sem necessariamente você conhecer com profundidade um determinado tema. Aí, lógico, quando você vai passar por uma entrevista, você vai ter lá já pessoas que conhecem mais, ou um possível orientador que pode te fazer questões específicas sobre o seu problema. Então, esses são os pontos que a gente vai discutir hoje. Eu peguei algumas definições, elaborei também, né? Peguei algumas definições de manuais, até porque acho que a gente não precisa ficar criando muita coisa nesse caso aqui, né? Mas ajustei também um pouco a redação, enfim, a maneira como a gente costuma pensar isso aqui nos nossos programas na UFABC, e, de maneira geral, isso funciona muito bem para qualquer projeto, tá? Então, veja só, o que seria, então, a justificativa? Primeiro que, muitas vezes, no roteiro, quando há esse roteiro no edital, não necessariamente aparece como justificativa, pode aparecer como relevância da pesquisa. É a mesma coisa, tá? Tem editais, assim, gente, muito que querem especificar demais, que podem colocar justificativa e relevância, e exige que você faça uma distinção. Eu vou tentar explicar para vocês uma forma para vocês fazerem isso também. Mas, no geral, justificativa barra relevância. Qual é a justificativa para você pesquisar isso? Que implicaria em você explicar qual é a relevância de você fazer essa pesquisa. A maioria vai ter um intercâmbio, né? Vai intercambiar esses dois termos, justificativa e relevância. O que você vai fazer nesse item no seu projeto? Você vai apresentar a importância de se pesquisar o problema que você está apresentando. Você vai descrever qual a relevância social, cultural, política dessa pesquisa para a profissão, ou, aqui pode ser ou e, gente, tanto faz, tá? Tudo depende do teu fôlego e de como que o teu problema permite você redigir. Então, descrever a relevância social, cultural, política dessa pesquisa para a profissão, mas também pode ser para a área e também pode ser para o campo específico, né? Então, eu poderia falar para a minha profissão como professora, eu poderia falar para a área da educação como um todo, e poderia falar, por exemplo, especificamente, vamos supor que o meu trabalho tem a ver com formação de professores, ou tem a ver com ensino de matemática, ou tem a ver com educação numa perspectiva inclusiva. Então, uma das maneiras de você construir esse item, inclusive, é pensar nas várias dimensões que o seu projeto pode contribuir, partindo de uma coisa mais particular, chegando até o mais geral, ou o inverso, tanto faz. Outro caminho que você pode usar, relacionar o que você já leu sobre o tema, autores, livros diversos, ou até dados que você já tenha levantado, de repente numa outra pesquisa que você já fez, etc. e tal, e apontar lacunas.
indicando as insuficiências teóricas ou práticas dos estudos sobre esse tema até o momento, e assim justificar a importância de pesquisá-lo. Então, quando você aponta dados, teorias, referenciais, você pode, ao apontar as lacunas, ou seja, o que está faltando ali, o que aquela teoria não está dando conta, por que aquilo não está funcionando, e com isso você justifica o porquê você precisa fazer a sua pesquisa. Por outro lado, se você pensar em termos de relevância, você já pode ir pensando em termos de resultado. Ao fazer isso, você contribui para a sua profissão, para a sua área, para o seu campo do saber, de que maneira? Então, vejam que aqui eu redigi as coisas um pouco misturadas, porque, no geral, o pessoal pede justificativa barra relevância, as coisas se resolvem muito bem assim, mas se você quiser, ou o edital pedir que você apresente a justificativa e a relevância, o caminho é você usar essas lacunas daquilo que já foi feito, né, para mostrar que você precisa fazer a pesquisa naquele tipo de problema, ou mesmo o quanto aquele problema é significativo, os impactos que aquele problema traz para diversos setores, para diversas situações, e com isso você justifica que você precisa fazer essa pesquisa, que essa pesquisa precisa ser feita por alguém, na verdade, né? Eu sempre prefiro e oriento os alunos a não tornar isso uma coisa pessoal, né? Porque não é você fazendo apenas um trabalho, mas você tem que pensar na produção, no impacto disso numa produção coletiva, e por outro lado, se for por relevância, você já pode pensar de maneira mais ampla. Depois, se tiver alguma dúvida, a gente volta a essa questão. Referencial teórico, gente, eu resolvi colocar esse item aqui, porque às vezes o roteiro de um projeto de pesquisa exige que você tenha introdução teórica e referencial teórico. Se não exigir, minha sugestão é, na introdução teórica, o Bruno já conversou com vocês sobre isso na aula passada, já inserir o referencial, ou seja, enquanto você vai construindo a base da sua argumentação para poder chegar no seu problema, a introdução ela acaba servindo um pouco para isso, para você montar o seu problema, apresentar o seu problema, você já vai apresentando as referências que você tem. O referencial aqui ele pode ser teórico, mas ele também pode ser os dados que você já tem coletados para sustentar essa parte. Agora, uma outra sugestão, quando se exige as duas coisas, é você, nesse momento, se referir diretamente a quais linhas de autores, quais correntes você pretende usar, né? Você pode indicar, inclusive, obras específicas, materiais de que campo, né? Então, isso é uma coisa super importante no projeto, porque já dá a impressão para a comissão de seleção que você não está simplesmente querendo pegar qualquer material por aí, qualquer livro por aí, e falando o que quer que seja, né? Então, isso você só consegue fazer com um bom levantamento bibliográfico. É por isso que a gente colocou uma aula, né, nesse curso, mesmo sendo bastante introdutório, a gente fez questão de colocar uma aula só de fonte científica, para que vocês possam, né, mexer um pouco com isso. Então, o quanto possível, o candidato deve indicar o referencial teórico, que pode ser uma tendência, autor, autores, correntes, que pretende utilizar para fazer a análise crítica dos dados que coletará em sua pesquisa, ou de outras teorias que ele está coletando, de modo a trazer uma nova compreensão crítica sobre o problema. Isso deve estar na introdução teórica, mas poderia ser um item específico também de referencial teórico, se houvesse exigência, e também pode estar na introdução teórica e depois isso pode estar expresso nos livros. Então, veja que eu estou falando de 3 coisas distintas. Você pode produzir a sua introdução teórica já indicando os referenciais, as correntes, os autores, as linhas, né? Você pode ter um item específico de referencial teórico, onde você descreve de maneira mais direta esses autores e indica obras, inclusive, e você pode ter feito só a introdução teórica e depois colocar esses livros na referência bibliográfica. Então, o importante é vocês saberem que esses 3 itens, eles estão muito amarrados, né? A introdução teórica, referencial teórico e o levantamento bibliográfico. E pode ser, no geral, pelo menos dos programas que eu tive contato aí nos últimos anos, que não são poucos, é difícil o pessoal fazer essa separação, né? No geral, um
um item que você discuta, de que bases que você está partindo, né? Qual é a sua concepção ali teórica que ajudará você a pensar esse problema, já é o suficiente. E quanto à metodologia, gente, essa sem dúvida, esse item é um desafio nos projetos, né? Porque além das muitas especificidades que tem, existe uma dificuldade de você ter que projetar o que você vai fazer, né? Vocês sabem, esse conceito de método, né? Ele, etimologicamente, ele vem de caminho, né? Ou seja, o odus é o caminho que você vai seguir para chegar em algum lugar. Então, se vocês pensarem no projeto dessa forma, você está partindo de um lugar e você quer chegar em algum lugar, certo? E você tem que fazer esse caminho por alguma razão. Então, todos os itens do projeto, eles se encaixam um pouco nessa metáfora da viagem que você tem que realizar. Existe uma razão para você estar fazendo essa viagem, você tem um percurso para ser percorrido, e você vai chegar em algum lugar, e você tem que fazer esse percurso de uma dada maneira. Como é que você vai? Você vai de ônibus, você vai a pé, você vai com alguém? Se você vai com alguém, por que você vai com essa pessoa e não com outra? Se você vai de avião, você vai de avião, por que se você poderia ir de carro? Ou se você vai de carro, você vai de carro, porque se você poderia ir de avião? Então, essa metáfora, ela ajuda muito a gente a entender o que eu estou querendo fazer quando eu faço um projeto de pesquisa, né? E eu digo que a metodologia é um dos itens mais complexos, porque é ela que te joga mesmo para o futuro, né? Ela vai exigir que você pense em como que você vai fazer uma coisa que, na verdade, você ainda não está fazendo. E como vocês bem sabem, nem sempre isso funciona, né? Faz parte do processo da produção científica. Muitas vezes a gente tem que mudar tudo, a gente tem que pensar em novos caminhos, o resultado que a gente esperava não é alcançado, enfim. Mas, por enquanto, como é o projeto, o que importa é que ela tenha coerência com o problema que você quer resolver e com os objetivos que você quer conquistar. O candidato deve descrever como pretende coletar as informações necessárias para sua pesquisa. Ou, se você pensar numa pesquisa de cunho só teórico, como produzirá conhecimento sobre o seu problema de pesquisa, né? Quais os procedimentos que pretende usar, os recursos de que precisará, quais as fontes de informação, documentos, pessoas, livros, com o que você vai trabalhar. As técnicas de coleta de informação, se você vai ser com pessoas, vai ser um questionário de questão aberta, questionário de questão fechada, vai ser conversa, né? Vai ser entrevistas, são entrevistas mais curtas, são entrevistas mais longas. Como é que você vai fazer? Ou seja, quais são os recursos que você vai usar para chegar no resultado que você quer? Deixa eu só sair só um segundinho aqui, gente, só que tem gente querendo entrar, só um minutinho. Ok, voltando lá. Voltando não, que eu vou ter que parar de novo, peraí. E para vocês que esse negócio de ser porteira não é fácil não, né? Tem mais gente querendo entrar, já vou autorizar todo mundo. Ok. Então, esse item da metodologia, eu já projeto para vocês de novo, tá? Esse item da metodologia, gente, ele é um item extremamente importante, porque ele exige que você detalhe como que você vai fazer isso, né? E, gente, esse detalhamento, apesar dele ser extremamente importante, que ele seja super organizado, detalhado, em etapas, eu já vou dar algumas indicações para vocês, você também não pode complicar muito, porque senão quem vai ler o projeto fala, nossa, mas como que ela vai fazer isso, né? Nossa, mas como que ele pretende fazer isso? Oi? Suzy, posso fazer uma pergunta em relação a essa metodologia aí?
Pode falar, Você disse que a gente, pode falar. você disse que a gente tem que, né, detalhar, falar como eu vou fazer isso, né? Se for bibliográfico, qual o livro que eu vou utilizar. E isso eu detalho no início para a apresentação do projeto. Mas se durante a execução desse projeto eu encontrar uma nova obra, se for bibliográfico, se eu tiver, no começo eu coloquei que seria uma pesquisa de campo, mas no meio do caminho teve um imprevisto e aí eu tive que mudar, não vai ser possível mais aquela entrevista, aquela coleta de informação. Eu mudo isso no projeto ou já tá em andamento, por exemplo, já tem 6 meses que eu estou fazendo e eu não consigo concretizar. Como procede nessa parte? Obrigada. No meio do caminho tinha uma pedra, né? No geral, tem muitas pedras no meio do nosso caminho, né? Vou dar 2 respostas para você, Virgilene. Na verdade, 3 respostas, 3 possibilidades. No geral, quando você entrou, você acabou uma etapa, e agora, se o seu projeto estiver muito bem construído, o seu orientador ou a sua orientadora concordar com isso, porque veja que você foi avaliado por uma comissão de seleção. O seu orientador ou a sua orientadora acolheu você, mas não necessariamente ele acha que o projeto está no caminho que ele gostaria. Uma das coisas que acontece no geral é já você fazer uma reestruturação do projeto, mesmo que seja pequena, por conta da orientação. Então, isso é muito comum. Então, sim, pode mudar, mesmo antes de aparecer uma pedra no caminho, né? Até para ter um ajuste ali entre o que você quer pesquisar e o que o seu orientador, a sua orientadora também pesquisam, né? Segunda coisa, vamos supor que está tudo ótimo, seu orientador, sua orientadora não tem críticas a fazer o projeto, o que é raríssimo, e você está tudo bem, e vamos lá, vou começar meu projeto, e aí acontece essa situação que você colocou. Eu estabeleci que eu vou fazer entrevistas com as professoras do Colégio A, e já comecei com uma dificuldade tremenda, porque o Colégio A não me deixa entrar na escola, eu não consigo fazer entrevista, não me permitem, não querem, etc e tal. Ok, você vai ter que mudar. Então, não há nenhum problema, né, de você alterar o projeto, não há nenhum problema, inclusive, de fazer mudanças estruturais no projeto. Então, quanto a isso, vocês não precisam se preocupar. O que é uma questão apenas é quando você tem bolsa de uma agência de fomento. Então, por exemplo, a gente vai conversar sobre isso, né, ao longo da semana. As agências de fomento que dão bolsa para a gente no país é a CAPES, o CNPq e a FAPESP, especificamente pensando no caso de São Paulo, né? Vocês têm alguém que é de fora de São Paulo, mas aí tem as instituições estaduais de cada estado. Se você apresentou o projeto para a agência de pesquisa, você também pode alterar, mas aí você vai ter que fazer relatórios justificando a sua alteração. Só isso. E aí você explica, olha, tinha proposto fazer uma pesquisa de campo, mas infelizmente, por diversos motivos, não foi possível, ou percebi ao longo do desenvolvimento da minha pesquisa que era muito melhor fazer uma pesquisa de outra natureza. Quando não está vinculado a uma agência de fomento, nem essa justificativa é necessária, tá? Então, e aí aproveito já a pergunta da Verdilene para falar uma outra coisa, adiantando um ponto, mas que tem muito a ver, que é quando você já fez metade do seu trabalho, então você está lá fazendo a sua dissertação de mestrado, já passou lá praticamente um ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, e você vai fazer sua banca de qualificação. E aí você vai ser aprovado na sua banca de qualificação, mas a banca vai te fazer 350 sugestões, mais 450 críticas, e vai encontrar 1000 problemas, que no geral é para isso que as bancas de qualificação servem, né? Não espere que você vai receber 150 mil elogios, porque isso é raro, né? Faz parte do nosso processo, dos processos de ensino-aprendizagem de todos nós. Mas, enfim. E aí, o que eu faço? Vou ter que mudar meu trabalho inteiro? Tem problema? Não, não tem problema. Se é um acordo de todos ali, que é isso, e o seu orientador, a sua orientadora, acha que é um caminho. Então, não há problema nenhum em mudar, e, no geral, muda muito, gente. Muda muito, porque depois de 3 meses mergulhado num tema, você fala, nossa, como que eu não pus aquele livro num projeto?
Como que eu pude não colocar esse livro no projeto? Esse livro é super importante. Então, isso é muito, muito comum, tá? Então, vou projetar para vocês de novo aqui, e aí a gente avança mais Obrigada, um pouquinho. Suzy. Imagina, querida. Então, olha lá. Eu pus várias coisas aqui, né? Informações que eu vou usar, recursos que eu vou precisar, se eu vou envolver outras pessoas ou não, se eu vou envolver lugares ou não, como que eu vou coletar essas informações, etapas da investigação. Então, olha, primeiro eu vou fazer um estudo das obras, depois eu vou fazer entrevista de campo, ou não. Primeiro entrevista, primeiro eu vou fazer pesquisa de campo, depois eu vou fazer estudo das obras. Tem metodologias que sugerem para a gente fazer desta maneira. Primeiro eu vou ouvir os relatos, depois eu vou fazer o estudo das obras para fazer interpretação dos relatos. Primeiro eu vou buscar os dados, ou primeiro eu vou ler os textos para que eu possa fazer um levantamento de dados já orientado. Vai depender do que você está investigando. Essas etapas, gente, elas aparecem ainda não de maneira datada na metodologia, mas você pode colocar a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, e depois você vai datar isso no cronograma. Pus aqui uma série de perguntinhas que ajuda, que você pode responder na metodologia, né? Como eu pretendo fazer, com o que eu pretendo fazer, quando eu pretendo fazer, o que eu pretendo fazer, com quem eu pretendo fazer e onde eu pretendo fazer. Então, vocês vejam que tem várias coisas aí que, se eu der atenção, eu consigo, assim, praticamente dar conta de tudo que eu teria que responder num item como esse, né? Como eu vou fazer? Com o quê? Eu vou usar livros, eu vou usar coleta de dados, esses dados estão aonde? Né? Esses dados estão na Biblioteca Nacional? Não, esses dados eles estão disponíveis nos sites de institutos. Então, mas quais institutos são esses? Eu quero fazer, eu falei para vocês, dando um exemplo de um trabalho de uma colega, eu quero fazer um exame de documentos de políticas públicas de gênero. Ok, onde é que estão esses documentos? Né? Então, hoje em dia, com disponibilidades diversas que a gente tem de acesso, ficou muito mais fácil, né? Quando eu pretendo fazer isso? Primeiro eu faço isso ou primeiro eu faço aquilo? E com quem eu faço? Envolve outras pessoas? Dependo de outras pessoas? Né? Tem trabalhos que não dependem. Tem trabalhos que são trabalhos teóricos, né? Que eu faço apenas lendo obras, lendo textos, lendo artigos e avaliando esse material. Onde envolve visitas, não envolve visitas, eu preciso fazer isso fora daqui, eu não preciso fazer isso fora daqui. Tudo isso é importante, né? Você vai pretender fazer uma pesquisa que depende de visita de campo, você tem que descrever como que isso vai ser feito, em que época do ano, tudo isso. Quanto mais detalhado for, melhor, mas ao mesmo tempo tem que estar bem organizadinho para não parecer também alguma coisa que é impossível de se fazer. Eu estou tentando especificar bem, gente, para vocês terem dimensão, porque, na verdade, se você for fazer um projeto depois de pós-doutorado, é a mesma coisa. Se você for fazer um mega projeto que envolve 60 pesquisadores, é a mesma coisa. Você tem que descrever tudo isso, né? Pus aqui uma coisa que ajuda muito também, que é você definir o tipo de pesquisa que você vai fazer. Porque a sua metodologia, ela pode ser muito orientada a partir do tipo de pesquisa que você vai fazer. E você pode, inclusive, indicar que a tua pesquisa é de natureza A, B ou C, né? Eu pus 3 exemplos aqui, gente, tem muitos. Qualquer manual aí de metodologia científica que vocês pegarem, vocês vão ver que tem várias possibilidades. Mas tentei pegar 3 bem diferentes, que eu acho que dá conta aqui de boa parte dos trabalhos que a gente acaba fazendo, né, nessas áreas ligadas direto ou indiretamente à educação. Pesquisa bibliográfica, né, que é muito comum, ou seja, você vai fazer um tratamento de um problema a partir de referencial teórico, que seja de livros, de artigos, e claro que esses livros e artigos podem ter dados empíricos, ou seja, você está tirando dados empíricos daqueles materiais, não há nenhum problema quanto a isso, né? Você pode fazer um estudo de caso, né, que é muito comum em trabalhos de educação, porque você faz um estudo de um caso muito detalhado e vê o que é possível você inferir dali
para que outras pessoas possam aproveitar aquela experiência. Então, você tem uma experiência específica na sua escola, ou você conheceu uma experiência na cidade, ou você quer fazer um comparativo entre duas situações A ou B de dois países diferentes, e você, antes de qualquer coisa, vai descrever o que foi aquilo, certo? O que foi aquela situação, né? Eu coordeno já há vários anos, ou estou envolvida direto ou indiretamente num projeto que é financiado pela CAPES, que é um projeto, um programa de formação inicial de professores, que é o PIBID, imagino que muitos de vocês já tenham ouvido falar, e a quantidade de trabalhos de mestrado que foram feitos nos últimos anos sobre o PIBID é infindável, porque o PIBID, ele é um gerador de estudos de caso, né? Hoje, se eu quisesse fazer um mestrado, teria 10 temas aí para fazer em função das experiências que nós tivemos no PIBID, e o quanto aquelas experiências, elas são úteis para que você possa pensar uma série de coisas, formação de professor, mas, ao mesmo tempo, política pública. Então, se a bibliográfica, ela vai pedir que você faça todo um levantamento e uma leitura, um fichamento de textos e tudo isso para chegar a uma conclusão apenas teórica, o estudo de caso, você vai descrever aquela situação da melhor forma que você puder, com todos os detalhes, com todas as etapas, com tudo que aconteceu naquele lugar, naquela situação que você está investigando, e, no geral, vai usar a pesquisa bibliográfica também para poder interpretar o que aconteceu lá. Então, isso é uma coisa que é muito importante. O fato de você ter uma pesquisa bibliográfica, como eu disse, não significa que você não vai poder usar dados, né? Só que aí, nesse caso, você não usaria dados que você mesma vai coletar com pesquisa de campo, você coleta nos próprios materiais bibliográficos. O estudo de caso pode envolver, e normalmente vai envolver, pesquisa bibliográfica, levantamento de dados, porque você precisa interpretar isso que aconteceu depois, né? E coloco aqui, gente, uma que eu também poderia ter usado o exemplo do PIBID para isso, que é você estar envolvido em algum projeto, certo? E fazer a sua pesquisa de mestrado a partir do envolvimento com esse projeto. A pesquisação, ela é uma metodologia específica, né? Vocês podem ler, tem muito material bacana sobre isso, né? Sobre como fazer pesquisação, ou seja, como utilizar essa metodologia para os nossos trabalhos, não só para trabalho de pesquisa, mas para os nossos trabalhos também como professor, como professora. O pessoal da psicologia social usa muito, o pessoal que trabalha muito na interface com a educação e psicologia usa muito, mas, em geral, você está fazendo pesquisa enquanto atua com um grupo. Ou seja, a pesquisação, ela é uma metodologia que implica numa praxis. Você não está só levantando elementos teóricos e também não está só em campo. Você está produzindo coletivamente aquele conhecimento junto com um determinado grupo que você está atuando, né? No geral, ou você vai começar esse projeto, né, já voltado para a pesquisação, ou você está em algum projeto já e vai direcionar a sua pesquisa a partir daí. Sugiro que vocês pesquisem um pouquinho sobre esse conceito. Como eu disse, tem uma infinidade de materiais por aí e pode ser um caminho interessante para vocês. Eu pus aqui como recurso metodológico, gente, mas tem muitas maneiras de chamar isso. Eu achei aqui que seria um lugar adequado. Eu não quis nomear a pesquisa desta forma, mas quis dizer que para você fazer pesquisa, você pode usar recursos metodológicos como levantamento de dados quantitativos, ou seja, fazer pesquisa quantitativa, que vai envolver levantamento, tratamento desses dados, estatística, ou pesquisa qualitativa, onde você não envolve diretamente dados numéricos, estatística, mas você consegue capturar dimensões subjetivas de um determinado fenômeno. E cada vez é mais comum, eu mesma, às vezes que orientei trabalhos que possibilitava envolver esses recursos, né, ambos os recursos, combinar as duas coisas também é ótimo, né? O trabalho educacional, quando você faz levantamento de dados, trata esses dados, sistematiza esses dados
e faz uma interpretação desses dados, usando outros elementos que não estão ali, ou seja, que você coletou de outras formas, são pesquisas que são bastante ricas. Então, também fica aí mais um pontinho para vocês pesquisarem, já que é uma decisão que vocês têm que tomar. Que tipo de pesquisa eu quero fazer? Gente, que tipo de pesquisa eu quero fazer para resolver melhor o meu problema? Que tipo de pesquisa é melhor eu fazer para atingir os meus objetivos, certo? Então, hoje, por exemplo, a gente está vivendo um momento de pandemia em que a maioria das pessoas estão estudando à distância, seja o nome que se queira dar para isso. O pessoal tem sido, inclusive, bastante criativo, né, na hora de nomear isso que as pessoas chamam de modalidade de educação. EAD, ensino remoto, ensino híbrido, educação online, tem para todos os gostos que vocês quiserem, né? Um dos grandes problemas do EAD no Brasil, e aí eu não estou dando a minha opinião para vocês, eu estou apresentando um fato, é que o índice de evasão é altíssimo, certo? No entanto, nós não sabemos exatamente quanto é. Nós sabemos que ele é alto, porque a quantidade de pesquisas que já foram feitas já indica números bastante preocupantes, muito maiores do que a educação, né? Enfim, não vou opor aqui a educação à distância e a educação presencial, porque até pouco tempo atrás a educação era presencial, era o EAD que merecia a nomeação, né? Agora a gente está sentindo necessidade de nomear, adjetivar a educação. Então, são dados que existem, ao ponto da gente poder dizer que a evasão é alta, mas não sabemos exatamente qual é o índice de evasão. Por quê? Porque, no geral, uma série de instituições que trabalham oferecendo formação de graduação no EAD não tem muito interesse em explicitar esses dados, ou saber desses dados, porque isso representaria um problema para a modalidade. Então, veja que o que eu estou colocando para vocês aqui é um problema que exige levantamento de dados, certo? Eu estou partindo de uma afirmação que é necessário, que existe evasão, né? E já dizendo para vocês que esse número é alto, mas não sabemos com precisão quanto é. Portanto, eu preciso levantar esses dados. E aí, de que maneira que eu vou levantar esses dados? Né? Não vou poder, numa pesquisa de mestrado, fazer um levantamento desses dados do país todo, porque o único recurso que eu teria seriam os dados que já foram levantados pelas associações, pelos institutos. Isso não vai me resolver o problema, porque esses dados aí já estão disponíveis. Se eu quiser fazer um levantamento mesmo da minha pesquisa sobre a evasão no EAD, eu precisaria escolher algumas instituições. Ao escolher algumas instituições, eu mesma posso fazer esse levantamento, né? Então, a partir deste recurso, eu não vou apenas fazer um trabalho indicando qual é o índice de evasão do EAD, eu preciso interpretar esse fator, né? Então, é um ponto que é extremamente importante você tentar combinar a pesquisa quantitativa com a pesquisa qualitativa. Só para aproveitar o exemplo, gente, às vezes a gente comete erros muito simples nos processos de pesquisa, né? No começo agora da pandemia, a gente fez na universidade um formulário, eu digo porque eu estou falando da universidade como um todo, né? Não estava diretamente envolvida nesse processo, mas foi feito um formulário, e muitas universidades fizeram isso, muitas mesmo, talvez vocês nas escolas tenham feito algo parecido. Foi feito um formulário online, né, desses Google, para ver quem tinha ou não acesso à internet ou aos equipamentos, né? E aí você vê que você já compromete um pouco a pesquisa, né? Porque você não tem como perguntar para alguém que não tem internet, pela internet, se ele tem acesso à internet, né? Fica meio esquisito esse negócio, né? Pois é, muita gente fez isso nas instituições escolares nesse ano, né? Gente, alguma informação você consegue? Claro, né? Muita gente vai responder pelo celular, muita gente vai responder, mesmo que não tiver um acesso, pode ficar sabendo que tem um formulário para responder e conseguir um meio de responder, mas, no geral, o meio, ele compromete, né, de alguma maneira,
a pergunta que você está querendo fazer. Então, só para dar essa explicitada, eu acho que, né, ajuda um pouco mais nisso. Eu vou continuar aqui, é rapidinho para a gente terminar, já vou passar lá para o projeto, eu quero ler com vocês. E o escopo, gente, que é super importante. Em que local ou território, de que forma, com quantas pessoas, por que essas pessoas? Porque essas pessoas é extremamente importante. Eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou investigar a percepção das crianças a respeito de A, B ou C. Por que das crianças? Você precisa se perguntar isso, né? Por que das crianças? Por que não dos adolescentes? Né? Eu vou fazer investigação na escola A e na escola B sobre tal política. Tá, mas por que essas escolas? Por que nenhuma outra? Né? Deve haver uma justificativa para isso. As coisas não podem ser aleatórias. Né? A escola está numa dada cidade onde é importante você pesquisar aquilo, ou onde aqueles grupos que estão envolvidos naquele local vão me dar informação, e outros grupos não darão. Né? É muito importante também, gente, com os recentes processos de aprendizado moral, né, que a ciência tem aí na última década, que vocês não esqueçam que quando vocês forem levantar pessoas que vão participar de uma pesquisa, se vocês forem usar uma pesquisa de campo, que vocês não esqueçam que as pessoas não têm os mesmos gêneros, né? Que não existem só 2 gêneros, que as pessoas não têm a mesma etnia, certo? Que recorte racial é fundamental para você conseguir perspectiva adequada sobre a realidade, faixa etária, classe, né? Então, mas faixa etária não apenas para você, 14 a 18, não. Faixa etária porque você vai considerar perspectivas diferentes de mundo, para te dar, de fato, informações diferentes. Então, gente, bastante coisa. Muitos desses elementos não se aplicariam a projetos que vocês vão desenvolver, mas eu estou tentando aqui abrir o máximo possível, né, para ajudar vocês. Gente, peguei 2 exemplos super simplesinhos de cronograma. Depois eu vou mostrar o da minha aluna, mas isso aqui é mais para vocês terem uma ideia, assim, do formato, tá? Não se preocupem tanto com os conteúdos, que é bastante simplesinho. O formato mais utilizado é esse, em que você, de um lado, coloca os itens das coisas que você vai fazer, e aí você pode colocar muita coisa, não tem receita para isso, né? E do outro lado você vai colocar os meses, certo? Aqui no caso é o período de 12 meses, mas no geral o mestrado são 24 meses. Então você faria um cronograma de 24 meses. E aí você tem aqui marcado no X o período que você ficaria com cada um. E é muito comum também que você marque, às vezes, dentro do mesmo período, itens diferentes. Você não precisa fazer um por mês, um para cada 2 meses, um a cada 3 meses. Você pode passar o seu mestrado inteiro fazendo leitura de textos. Então, a leitura de textos estaria marcada com xizinho em quase todos os meses aqui, tá? Então, se for um período só, você marca um período só. Se for mais tempo, você marca mais tempo. E aí, as etapas aqui de uma pesquisa bibliográfica, né? Documental, de avaliação de dados, a pessoa colocou aqui, ó, discussão, revisão bibliográfica, discussão teórica em função dos objetivos, localização e identificação das fontes, determinar categorias para tratar os documentos, né? Quando eu tenho muitos dados na mão, muitos documentos na mão, eu preciso de alguma categoria para olhar aquilo. Não adianta eu ficar olhando os documentos, né, do nada. Eu vou olhar aqueles documentos a partir de qual perspectiva, né? O que eu estou procurando, qual é a categoria que eu vou usar de análise. Redação, revisão da redação, defesa e tudo mais. Peguei um segundo aqui também. Esse aqui num formato um pouquinho diferente, já em bimestres, né? Você também pode organizar o seu cronograma por trimestre, para você, enfim. Na UFABC, nosso calendário é quadrimestral, ou seja, você poderia organizar o seu cronograma por quadrimestres. Isso é muito a seu critério, né? Levantamento bibliográfico, fichamento de texto, coleta de fonte, análise de fonte, aplicação de questionário, nesse caso aqui a pessoa usaria, tabulação dos dados do questionário, organização de roteiro, redação, apresentação em evento, redação, revisão.
Esses itens, gente, eles são muito flexíveis, porque o que você vai pôr aqui no cronograma é o que você indicou que vai fazer lá na metodologia e algumas coisas meio óbvias do processo, né, que fazem parte do processo. Por exemplo, você pode prever a banca de qualificação, você pode prever um momento para fazer uma revisão do texto, revisão gramatical, você pode já colocar quando vai ser a defesa, depois de 24 meses, a qualificação no geral, depois de 14 meses, 15 meses, né? Pouco depois da metade do mestrado, acontece a banca de qualificação, e a defesa, lá no finalzinho, com você já desesperado, né? Depois a gente conversa sobre isso. Você pode colocar cumprimento de disciplina, de créditos, que você tem que cursar, né? No geral, cumpre-se as disciplinas logo no começo do processo, no primeiro ano, você consegue fazer todas as disciplinas. Então, isso depende um pouco do programa que você tá? Mas tudo isso você pode colocar no seu cronograma e é uma estimativa. Gente, acreditem, ninguém vai ficar olhando o cronograma de vocês com detalhe, né? Mas é importante que ele seja, de novo, coerente. É isso. Você não vai colocar que você vai revisar o texto no começo do mestrado, porque você só vai estar terminando o seu texto lá para o final do trabalho. E essas coisas assim, né? Então, bem, um pouco de bom senso. Você pode pegar modelos, também tem vários na internet, de cronograma, para você ter uma ideia. E por fim, gente, antes de mostrar para vocês o projeto, vocês sabem que todo projeto, todo trabalho acadêmico precisa estar dentro de normatização acadêmica. No geral, no Brasil, a gente usa a ABNT, né? É importante que, se o edital não indicar uma ABNT específica, ou para você olhar no site da biblioteca, tem muitos editais que falem normatização segundo a normatização que está disponível na biblioteca da universidade. Isso é mais raro. No geral, você tem que simplesmente normatizar segundo uma ABNT recente. Precisa ser a última, né? Não tem nenhuma necessidade disso. Vocês sabem que a ABNT ela passa por alterações, né? Então, toda biblioteca tem, no Google tem 1000 manuais. A ABNT, você vai ver lá como você cita, como você organiza as margens desse projeto, como que você faz a capa de um trabalho, como que você coloca a referência bibliográfica. Eu já vou mostrar para vocês também no projeto. Eu sei que muitos de vocês já dominam essa prática, né, de fazer trabalho acadêmico, mas eu vou mostrar lá no projeto. Acho que na prática é bem mais fácil. O que é importante, gente? Não pode ter erro nisso, certo? De uma vírgula. Vocês tomem muito cuidado. De preferência, ao terminar o projeto, pede para alguém fazer uma revisão da normatização também, porque pega muito bem quando a gente manda um projeto bem cuidado, sem erros, e que você mostra que você entende como que deve ser feita uma normatização acadêmica. Seguiu a BNT sem grandes segredos. Depois de um tempo de uso, a gente já faz isso meio quase que automaticamente. Então, a aparência do projeto é muito importante. Ninguém vai ser extremamente rigoroso quanto tem que ser um modelo de capa. Não, tem alguns modelos de capa que as normatizações permitem. No geral, é nome e título do projeto, alguma informação sobre para onde que você está apresentando aquele projeto e a cidade, ano, acabou. Já vou mostrar um exemplo para vocês. Mas é importante que vocês cuidem dessa aparência do projeto, que a redação esteja muito bem feita, que não haja erros de ortografia, nenhum tipo de erro gramatical, como pontuação e ortografia, a normatização, como eu já te falei, a paginação, o uso de linguagem científica, onde você não vai usar expressões que não cabem dentro da academia, você vai tomar um cuidado, né, para que a tua redação ela fique enfim, bem escrita e tudo mais. Deixa eu ver se tinha alguém pedindo para entrar aqui, agora não estou achando. Cuidados que a gente toma, gente, com todo o trabalho acadêmico que a gente faz, né? Aqueles que tiverem alguma dificuldade, tem muitos manuais de redação de linguagem científica, vocês podem dar uma olhada, uma pesquisada, mas eu diria para vocês, gente, que isso é muito importante.
Muda tudo quando você apresenta um projeto que a banca pega e vê ele completamente formatado. Se esse trabalho está bem apresentado, a banca vai dar atenção para o conteúdo. Se o trabalho não está bem formatado, se o trabalho tem problemas de redação, se o trabalho tem problemas de revisão gramatical, erros gramaticais, se tem problemas na paginação, se tem lá uma folha em branca no meio, se o uso da linguagem não está bom, você pode estar fazendo a pesquisa mais importante do século, que você já começa mal no processo de avaliação, né? Porque tem todo um processo que tem a ver um pouco com a prática científica. Então, eu sei que isso incomoda muitas vezes, porque você fala, nossa, mas e se eu estiver apresentando um projeto revolucionário, maravilhoso, que vai mudar o mundo? Provavelmente a banca não vai dar muita atenção para isso, porque não vai nem ver a qualidade do que você está apresentando. Então, tomem cuidado com isso, que é super importante. Gente, eu vou compartilhar agora com vocês uma outra coisa, que é o projeto. Vocês estão vendo já? Algum de vocês me fala no áudio, por favor. Não. Ainda não? Peraí. Então, peraí. Eu vou interromper e vou apresentar de novo, tá? Porque eu acho que não adianta eu só mudar de tela. Então, gente, eu vou mostrar um projeto para vocês de uma orientanda minha, uma jovem orientanda. Conseguem ver? Sim. Tá, Sim, agora sim. pronto, abriu. Sim. Legal. Gente, a primeira parte eu vou passar rapidinho, tá? Senão a gente não vou ficar aqui lendo com vocês tudo, porque eu acho que não tem tanta utilidade. Posso mandar depois para vocês o projeto dela, vou separar um outro bacana de educação também para a gente ver, mandar para vocês darem uma olhadinha. Ele é sobre filosofia e psicanálise, gente. Então, ele é um tema bem pesado, mas acho que é bem bacana para vocês verem um pouco da construção. A primeira parte eu vou passar, eu quero só que vocês olhem a carinha dele, tá? É o que vai ser importante agora. Então, a estrutura que eu falei para vocês da capa, né? O nome, o título, aqui, informações sobre projeto de mestrado elaborado por processo seletivo do programa de pós-graduação em filosofia, e a indicação da linha de pesquisa também funciona muito bem. Lembra que a gente conversou no primeiro dia? Todo programa tem linhas de pesquisa, então você já pode indicar para qual linha de pesquisa que você está mandando o seu projeto, tá? Ajuda bastante. Então, tá. Então, essa parte inicial, gente, eu vou só descer aqui para a gente ver o formato. Começou com um resumo. Eu vou ler para vocês o resumo, as palavras-chave, aí a gente vai descer toda a introdução teórica, não vou só mostrar, e vou parar lá nos objetivos, tá? Para quem não tem familiaridade nenhuma com a psicanálise, gente, o Lacan, que é esse psicanalista que a Isabela está estudando, é um dos autores mais complexos da psicanálise, então não se assustem com esse lacanês absurdo que aparece aqui, mas faz parte da área e acho que é legal vocês verem esse jogo também que muitas vezes a gente faz na hora dos projetos, né, de se adequar um pouco ao discurso dos nossos autores, das nossas autoras, nossos filósofos, das nossas filósofas. E ela está estabelecendo uma relação do Lacan com outros autores, então isso vai aparecer aqui. Preste atenção na forma, tá? Olha lá. Este projeto de pesquisa tem como objetivo examinar sistematicamente o conceito de negatividade na teoria psicanalítica de Lacan. Vocês vejam? Eu posso não entender nada desse tema, gente. Por isso que eu falei que às vezes eu estou em comissão de seleção que não necessariamente eu conheça com profundidade o tema, né? Mas veja como ela já diz o que ela quer fazer logo de cara. Esse projeto de pesquisa tem como objetivo examinar sistematicamente o conceito de negatividade na teoria psicanalítica de Lacan. Essa tarefa mostra-se necessária na compreensão da negatividade
enquanto conceito nevrálgico e estruturante de diversos momentos da obra de Lacan. Tal investigação será orientada a partir da crítica que Ernesto Laclau, outro filósofo, empreendeu contra o modelo de negatividade imanentista expressa, por exemplo, por Hegel, que seria, em verdade, uma pseudonegatividade. Com isso, ela já está dizendo como ela vai fazer. Ela vai pegar um outro autor e vai usar em relação ao que ela está querendo investigar. Eu vou descer aqui um pouquinho, a gente não precisa entrar aqui no detalhe, e vou aqui para o final, ó. Assim, o objetivo proposto inicialmente se desdobrará em uma nova tarefa. Ela apresentou uma tarefa lá em cima, desenvolveu, mas tem uma outra coisa que ela vai fazer. Analisar se, blá, 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 blá. É isso que eu estou querendo que vocês vejam no projeto dela, tá? Veja no final. Se a última questão for respondida positivamente, haverá a necessidade de propor um novo modelo de negatividade, a saber, a negatividade agonística de Laclau e Mouffe, uma outra autora. O que ela está fazendo nesse resumo, gente? Ela está pondo um problema, ela pôs um caminho, ela levantou uma hipótese e já está indicando que se não der certo, ou se der certo, ela já, no caso aqui, se der certo, ela já vai por um outro caminho. Palavra-chave: negatividade, negação, agonismo, Lacan. Vou descer aqui mais rapidamente pela introdução, só para vocês verem a carinha. Vai desenvolver a teoria. Vou parar aqui em alguns momentos para mostrar. Veja lá a citação, ó, a BNT, toda vez que usa um determinado autor, direto ou indiretamente. As referências precisas, obras em itálico, citações no fim dos parágrafos, tudo isso a BNT pede para a gente. Vou descer mais um pouquinho. Citação direta, formatação, também, fonte menor, recuo no texto. De novo. Estamos em 8 páginas de introdução teórica. Ela precisa convencer a banca de que o problema dela tem fundamento, de que ela leu as obras que são importantes para discutir isso, etc. e tal. De novo aqui, está quase acabando. Só para vocês verem também em termos de proporcionalidade. Ó. Beleza. Ela colocou aqui nos itens anteriores, quer ver, só para vocês verem. Finalzinho da introdução. Tal contexto, dentro de uma tradição filosófica, a qual compreende a negatividade apenas a partir da negação hegeliana, faça necessário o exame da própria negatividade negacional hegeliana, se ela ainda pode ser o modelo de negatividade mais adequada para a psicanálise lacaniana. É o problema dela. Aí ela vai justificar. Vou ler também para vocês alguns pedacinhos para vocês verem a redação. A pesquisa proposta por esse projeto tem sua realização justificada em 2 principais frentes, a saber, uma teórica e uma ético-política. A importância teórica presente uma proposta de examinar sistematicamente a natureza de um conceito dentro da estrutura da qual ele participa. Aí, um pouquinho mais para baixo, ela vai falar sobre a justificativa ético-política. Em relação às justificativas ético- ou prático-políticas dessa pesquisa, encontra-se a necessidade de reatualização constante do saber, do ensino e da prática psicanalítica. Então, ela está dizendo, ó, eu preciso investigar esse conceito do Lacan, porque dentro da obra dele é problemático, e preciso investigar o conceito do Lacan, porque as pessoas estão fazendo clínica a partir do Lacan. Tem implicações, então, práticas. Com isso, está para lá de justificado. Objetivos. Prestem atenção só na forma, nos verbos, tá bom? Explicitar a natureza da negatividade, blá, blá, blá. Explicitar a herança teórico-filosófica, blá, blá, blá. Identificar se há elementos que justifiquem afirmar, blá, 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 blá. Objetivos específicos.
Examinar e descrever de maneira a explicitar o conceito de negatividade. Elencar os diversos momentos e conceitos em que a negatividade, Descrição da negatividade hegeliana a partir do movimento dialético. Elencar e descrever as críticas empreendidas, objetivos específicos. Articular e apresentar as possibilidades e os limites do uso, Compreensão e descrição da negatividade. É isso que ela quer fazer. Rapidamente, cronograma foi feito em semestre. Então, aqui, terceiro modelo para vocês. Ela não fez em mês, ela não fez em bimestre, fez em semestres. Primeiro semestre 19, segundo semestre 19, primeiro de 2020, segundo de 2020. É um projeto que está em andamento, né? Ó, olha como que ela começou. Ajustes no projeto. Leitura das fontes primárias, né? Ela está lidando aqui com esses autores que ela indicou, mas vão aparecer outros livros depois. Fontes secundárias. Complementação do levantamento bibliográfico, porque ela sabe que ao começar a ler, esses materiais vão aparecer. Redação da dissertação, revisão do texto, qualificação, revisão final do texto e defesa. Vou mostrar mais umas coisinhas para vocês aqui. A pesquisa que será realizada é de cunho bibliográfico, o que significa que a questão que propõe buscará ser respondida a partir da compreensão do exame dos textos, da sistematização e da revisão de literatura em torno das fontes bibliográficas, primárias e secundárias. Não tem pesquisa de campo, não tem entrevista, não tem questionário, certo? Trabalho de filosofia, no geral, é a pessoa e os livros. Mas ela vai explicar a importância das fontes primárias e das fontes secundárias. Referências bibliográficas do projeto. Tudo que ela citou no projeto, diretamente, colocado aqui no projeto, precisamente de acordo com a ABNT que ela usou. Vejam que o nome do livro está em negrito, o nome do autor está em maiúsculo, e aí todas as regrinhas que tem para você citar. E eu sempre indico para os alunos fazerem isso, é uma coisa opcional, mas acho que funciona bem. Levantamento bibliográfico preliminar. Lá em cima são autores que ela usou diretamente no projeto. Ela citou diretamente. Aqueles que eu mostrei para vocês que estavam lá indicados no projeto. Aqui não, são obras que ela já sabe que ela vai precisar usar ao longo do trabalho. E aí, é isso. Ó, fez as básicas, outras obras. E o projeto tem 20 páginas, 21 páginas, deixa eu ver até onde que vai. 21 páginas. E é isso, gente. Esse é um exemplo, ajuda a gente a ter uma ideia da estrutura. A gente vai ver outras estruturas depois. Achei bacana trazer um para vocês, que vocês pudessem ver um pouco disso, né, organizado. E vou parar a gravação e a gente conversa um pouquinho.